Então, pessoal, vamos lá, correção, primeira parte de exercício de módulo 3.2, renda variável, tá? Questão 1, sobre os tipos de ações existentes no mercado brasileiro. Primeira alternativa, as ações ordinárias possuem direito a voto nas assembleias, enquanto as preferenciais normalmente não possuem. Beleza, tá correto, né? Normalmente as preferenciais não vão ter direito a voto e as ordinárias elas dão direito, né, a opinar nas assembleias da empresa. 2. As ações preferenciais possuem por natureza o direito ao tag-along, ao contrário das ordinárias. E aí, gente, cuidado, né? As ordinárias têm tag-along por direito, as preferenciais podem ter. Lembra que eu preciso ter uma das três condições lá para emitir uma preferencial, não são as três, né? Que é o dividendo mínimo de 25% do lucro, dividendo 10% maior que o do acionista ordinário, ou tag-along. Então, ela pode ter o tag-along, mas não é uma garantia. Então, 2 está errado. As ações preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos e podem ter mais de uma classe, sim, a gente fala isso, né? A ideia aqui da preferencial é ter prioridade em relação a recebimento de dividendos e outras questões financeiras, e elas podem ter mais de uma classe de acordo com os direitos que elas possuírem, né? 4. As ações ordinárias devem representar, no mínimo, 50% do total de ações da empresa. Então, cuidado aí, né? Tem uma pegadinha aqui, porque durante a aula, normalmente, a gente fala que as preferenciais são no máximo 50%. Se as preferenciais são no máximo 50%, então, obrigatoriamente, as ordinárias serão no mínimo 50%. Então, eu tenho uma empresa ordinária que pode ser 100%, eu tenho uma empresa que pode ter 100% ações ordinárias, na empresa ordinária não. Eu tenho uma empresa que pode ter 100% capital ordinário? Posso. Posso ter 70% ordinário, 30% preferencial? Posso. Posso ter 50-50? Posso. Posso ter mais preferencial do que ordinária? Nunca. Ok? Então está correto, né? A 4 aqui, 1, 3 e 4, resposta correta. 2. Sobre os Brazilian Depositary Receipts, BDRs, é correto afirmar, né? Lembra, a letra é onde ele é negociado, ele é negociado no Brasil, né? E aí, para não ficar tão óbvio, eu botei B3, que é a bolsa que a gente tem no Brasil atualmente, né? Então, ela é negociada na B3, né? O ADR é negociado nos Estados Unidos, tá? Que está lá na continuação do nosso assunto, mas o BDR é negociado no Brasil, lastreado em ações custodiadas no exterior de companhias estrangeiras, tá? Cuidado aí, né? A letra A fala com lastro em ações de empresas americanas, tá? Não é apenas americanas. Então, às vezes, a gente vai no automático e marca a letra A, tá? Mas não é limitado a empresas americanas. Por mais que a maioria dos BDRs realmente sejam de empresas americanas, até porque a Bolsa Americana é a maior bolsa do mundo, mas não se restringe a isso, ok? Questão 3. Um banco oferece para seus clientes investimentos tanto em ações como em CDBs prefixados de sua própria emissão. Os riscos incorridos nesse investimento são... Então, vamos lembrar que a ação não tem risco de crédito, porque não é uma relação de crédito, é uma relação societária. Então, a ação tem risco de mercado, óbvio, que é a negociação, a flutuação na bolsa, né? O risco de mercado é a oscilação, e tem risco de liquidez, né? Tem ação que tem maior liquidez, menor liquidez, mas o risco de liquidez ele sempre existe, né? CDB, eu sei que a gente vê isso no assunto de renda fixa, mas como a gente está na C aqui, a maioria das pessoas já ouviu falar disso. Mas CDB tem risco de mercado? Sim, pode oscilar, tá? Dependendo de como ele é indexado, se ele tem negociação ou não, tá? A gente vai falar disso lá no assunto de renda fixa, quando falar de preço e taxa, por exemplo, tá? CDB pode ter risco de liquidez? Pode, né? O banco pode não ter o dinheiro para resgatar, recomprar de você a qualquer momento, né? Pode não ter mercado secundário para esse CDB. E tem risco de crédito? Sim, né? O principal risco de renda fixa é o risco de crédito, ok? Então, letra B. Em relação ao juro sobre capital próprio, assinale a alternativa correta. Cuidado, tá, gente, com as questões. Leiam se está como alternativa correta, incorreta. Prestem atenção no enunciado, né? Se tem exceto, né? Então, aqui realmente é a alternativa correta. Então, letra A, o juro sobre capital próprio compõe o dividendo mínimo que a companhia deve distribuir em caso de lucro, tá? Apesar dele ter outro nome, sim, ele compõe o dividendo mínimo, ok? O que é que tá errado na letra B, né?
ele diz que os juros sobre capital são distribuídos independente do lucro ou prejuízo. Não, né? Se o juros sobre capital próprio é um tipo de dividendo, ele só vai distribuir se der lucro, obviamente. Tá? Letra C. Os juros sobre capital próprio são limitados à variação da taxa de juros dos depósitos interfinanceiros aplicados sobre o capital social. Eu falei que você não precisa decorar a fórmula, mas o que é que está errado aí? O que é que você tem que lembrar? O limitador do JCP, do juros sobre capital próprio, é a taxa de longo prazo, TLP, que antes era TJLP, ok? E o que está errado na 4, né? Ele afirma que os juros sobre capital próprio, assim como os dividendos, não são tributados, e a gente sabe que sim, eles são tributados para fins de imposto de renda, ok? A 15% na fonte. Então, mas aí o lucro acumulado, ele é distribuído não como JCP, tá? Ele é distribuído como bonificação, tá? Aí só por proforma, entendeu? Normalmente juros acumulados, juro que não é do exercício, ele não é distribuído como JCP, tá? A não ser que tenha alguma coisa muito específica aí que a prova não cobre, beleza? Que é o que eu digo também, né? Na teoria, assim, aqui é a teoria simples, tá? Pode ter vírgulas ali, coisas muito específicas que na prática é diferente. Então, pode ser que exista essa previsibilidade de lucro acumulado ser distribuído como JCP. Para a prova, quando a gente fala de lucro acumulado, reserva de lucro, a gente fala de bonificação, beleza? Mas, boa observação, não sei se isso tem uma finalidade prática, mas pode acontecer, tá? Então vamos lá. 5. O investidor comprou 200 ações por R$ 1.000. No dia seguinte, a cotação da ação estava R$ 10. Descartando a possibilidade de um evento de variação normal no mercado, pode-se afirmar que ocorreu. Muita gente erra essa porque faz o cálculo de cabeça e faz errado, tá? Então muita gente pega aqui 1.000, divide por 200, não sei porquê, e acha que o preço de cada ação é 20. Né? Lembrando que 1.000 dividido por 200, o preço de cada ação, na verdade, é R$ 5, tá? Então, ó, cuidado aqui com o raciocínio rápido demais e não fazer aqui o que a gente chama de heurística, né? A gente vê lá no módulo 7 e acabar errando. Então, ó, 1.000 ações que ele comprou, ele pagou um total, desculpa, 200 ações que ele comprou, ele pagou um total de R$ 1.000. Então, o preço por ação, né, 1.000 dividido por 200, igual a R$ 5 por ação. Então, vamos lá. Se a ação era R$ 5 e no dia seguinte ela apareceu no teu home broker 10 e não foi para uma variação de preço, o que é que pode ter sido, gente? Só o implit, né? Porque, ó, no implit eu agrupo as ações e aumento o preço, tá? A única coisa entre essas alternativas, split, bonificação e dividendos, a única que aumenta o preço é o implit, tá? Porque eu diminuo a quantidade de ações. Então, no outro dia, ele passou a ter 100 ações, né? Então, ele diminuiu o número de ações pela metade, ó. 200 passou a ser 100, o preço passou a ser R$ 10. Ele continua tendo R$ 1.000, né? Lembra que ninguém ganha e ninguém perde nada com split e implit, né? Bonificação teria um efeito no preço da ação, mas seria uma redução, porque você recebe mais ações e aí você faz aquela regrinha de 3 para achar o novo preço. E dividendo também reduziria do preço da ação, né? O dividendo ele é subtraído do preço da ação. Ok, gente? Só voltando aqui numa dúvida da quarta questão, tá? O JCP, tá? Apesar dele ter outro nome, ele faz parte do dividendo mínimo obrigatório, tá? Então, se a empresa distribui o dividendo mínimo, que o dividendo mínimo obrigatório é o nome completo, a empresa tem lá que distribui 40% do lucro anual como dividendo. Então, ela pode distribuir JCP dentro desses 40% até o limite. Lembra que o JCP tem um limite. E aí ela distribui o resto como dividendo. Beleza? Tranquilo? Ficou claro agora? Vamos lá. Não é que o JCP é obrigatório, tá? O JCP compõe o dividendo mínimo obrigatório. Ok? Dividendo mínimo obrigatório é o mínimo que a empresa paga no ano, tá? Não é o JCP que é obrigatório. Tá? Ele pode fazer parte do dividendo mínimo, ok? Então, se eu vou distribuir 40% do meu dividendo, pelo menos, né? Eu vou distribuir parte como JCP, posso não usar, tá? Mas não faz sentido não usar esse benefício.
e distribuir o resto como dividendo, tá? Isso, o JCP ele é pago primeiro. Então, assim, a empresa paga o JCP até o limite, porque o JCP tem o limite, e o resto ela distribui como dividendo. Ela pode não pagar JCP, tá? Mas não faz sentido ela não pagar, ok? Mas esse ficou claro isso aqui? Veja, o que eu estou querendo dizer é que o JCP, apesar dele ser pago antes, ele não é tributado no balanço, mas quando eu falo que a empresa tem que distribuir no mínimo 40% de dividendo, tá? O JCP está incluso nos 40%, tá? Ela contabiliza o JCP como dividendo, tá bom? Apesar de ter outra tributação, apesar de ser outro lançamento contábil, o JCP, ele compõe o mínimo que a empresa paga, ok? Ele pode compor. Então, a empresa não é obrigada a distribuir 40% como dividendo. Ela pode distribuir o limite como JCP, vamos supor 10%, porque o JCP tem limite, e o resto como dividendo, tá? Só que o JCP ela não é obrigada a lançar isso, tá? Mas é um benefício fiscal, então não faz sentido ela não usufruir. Beleza? Ficou claro isso aí? Vamos lá. Questão 6. Quantos dividendos podemos dizer que representam uma parcela do faturamento líquido da companhia? Não, né? É do lucro líquido, né? Se não forem pagos aos acionistas preferenciais pelo prazo previsto no estatuto ou no máximo 3 anos seguidos, esses adquirem o pleno direito a voto até a retomada do pagamento, né? Tá correto. A letra C tá errada, né? Fala que tem a ver com a valorização, não, o dividendo tem a ver com o lucro contábil da empresa, o lucro líquido lá do resultado do exercício, né? Valorização é ganho de capital, não tem nada a ver diretamente com lucro. E são os únicos ganhos obtidos? Não, né? Você ganha através de dividendo, você ganha através de JCP, que também é um dividendo, mas você também ganha através da valorização, que é o ganho de capital, né? E indiretamente, alguns entendem também que você ganha através da bonificação. Tá? Não é entendido bem como um dividendo, é um provento, mas alguns entendem que é um ganho. Questão 7. Preferência de subscrição é. E aí, né? Aqui, descrição direta no significado, né? Direito que possuem os atuais acionistas de subscrever o aumento de capital na mesma proporção de sua participação prioritariamente, né? Então, isso é uma das formas de escrever. Se alguém ficou em dúvida em alguma das outras alternativas, as alternativas são descrições ali para confundir, né? Mas a descrição correta da preferência de subscrição é esse direito, né? Eu dei o exemplo lá, quando a Petrobras foi fazer uma nova emissão de ações, ela tinha que dar prioridade aos atuais acionistas comprarem essas novas ações na devida proporção do aumento, né? Isso é uma forma de proteger e garantir que o acionista ordinário vai ter ali, desculpa, o acionista, tá, independente de ordinário ou preferencial, ele vai manter a participação dele inalterada. 8. Na ordem limitada. E aí, gente, o investidor especifica somente a quantidade e característica dos valores? Não, né? Isso aí é ordem a mercado. O gestor estabelece as condições de execução da ordem. Isso aí seria uma ordem discricionária, tá? O que é que está errado na letra C? Ó? O investidor determina o preço mínimo a partir do qual a ordem deve ser executada. Cuidado, tá? Poderia estar correta se ele falasse numa ordem limitada de venda. Porque o preço mínimo que você aceita vender é na venda, né? Na compra é o preço máximo. Então, a melhor descrição é a que está na letra D. A opção será executada somente por um preço determinado, que foi o que você definiu, o limite, ou melhor que o indicado pelo investidor. Então, aquele preço que você coloca lá, não quer dizer que a ordem só vai executar naquele preço cravado. Ela vai executar naquele preço ou se aparecer melhor. Então, na compra, se você colocar que o preço limite é 30, você aceita pagar 30, mas quem aceita pagar 30, obviamente, aceita pagar 29,50, né? Na ordem de venda, se você botar que vai vender por 40, você não vai vender só por 40, você vende por 40 ou por 40,50, por 41, por 42, né? Então, o preço limite é o preço. Você vai executar ela ou naquele preço ou qualquer preço melhor. Questão 9. Em uma determinada oferta pública de ações, os intermediários assumem o compromisso da subscrição total da oferta e, com isso, ficam sujeitos à obrigação de adquirir as ações que não sejam absorvidas pelos investidores.
Essa é uma distribuição de que tipo, gente? Então, ó, entenda que nessa oferta, os intermediários, ou seja, os coordenadores, assumiram o compromisso da subscrição total da oferta. Ou seja, se o mercado não absorver, eles são obrigados a comprar até o total. Então, isso aqui é um tipo de subscrição firme, né? Melhores esforços é aquela que não tem garantia nenhuma, o risco é da empresa, do emissor. Residual é um meio termo, tá? Eles assumiriam um compromisso parcial aqui. E book build não tem nada a ver, que book build já é a precificação. Essa questão 8, eu acho que ela foi questão de uma prova, mas eu adaptei, tá? Eu ajustei aqui essa letra C. Tá? Eu meio pego as questões de prova e dou uma mexida, tá? Para explicar o conceito. Tá? Mas tem algumas questões com pegadinha, tá? É normal. É questão de atenção na CE, tá? Tem algumas alternativas parecidas em algumas questões. Questão 10. A empresa AEPSA decidiu em assembleia pela redução do dividendo mínimo obrigatório. Os acionistas que não concordarem com a decisão. Então, lembre, redução do dividendo mínimo obrigatório, mudança de objeto social da companhia, né, e, eventualmente, alguns casos de fusão, incorporação, elas dão direito de retirada do acionista. Ou seja, o acionista que não concordar, ele pode devolver as ações para a empresa e receber o reembolso, né? Claro que isso é uma possibilidade. Por quê? Se o investidor normal, investidor pessoa física, que não detém muitas ações, ele vai avaliar se vale a pena usar o direito de dissidência, o direito de retirada, ou se ele vende no mercado. Por exemplo, o único caso que eu peguei até hoje foi da Aliança com a Sonai Sierra. São duas administradoras de shopping, elas se fundiram, tá? E aí, quem não votou ou discordou na votação, né, tinha o direito de retirada, porque a fusão foi aprovada. Então, quem não concordou, não votou, recebeu esse direito. Só que eu lembro na época, a cliente recebeu esse direito que ela tinha de reembolso, era tipo R$ 13 por ação, alguma coisa assim. E no mercado, lembra, o preço de mercado é o preço de mercado. Acho que estava 28, mais do que o dobro. Então, assim, para ela que não tinha uma posição muito grande, se ela queria vender e sair, não quer mais ser sócia dessa empresa, porque vai mudar, né, uma fusão, ela acaba mudando a estrutura da empresa, ela podia vender no mercado secundário. Não tinha porque ela exercer o direito, né? O direito é uma garantia, que se acontecer, você tem aquele direito. Mas nem sempre aquele direito é a melhor forma de você solucionar. Então, para o investidor de menor porte, faria muito mais sentido vender na bolsa, ok? Então, finalizamos aqui, tá? O exercício.